quando um filho faz a mesma besteira que um pai? Aí fica complicado, né? Olá, muito prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e assim que você se inscrever no canal, eu vou lhe contar qual é a história do capítulo 26 de Gênesis. E aí, já se inscreveu? Assim como nos dias de Abraão, houve fome na terra e isso não era algo estranho de acontecer, pois como já vimos muitas vezes lá, era deserto. Haviam poços sim, mas que eram cavados com muita dificuldade e haviam oásis sim, como as cidades de Sodoma e Gomorra, pois foi para o campo que parecia o Éden que Ló optou por ir. Mas ao mesmo tempo, os oásis são exceção e não a regra no meio de um deserto. E aconteceu que Isaac poderia ter ido ao Egito como seu pai, que por mais que tivesse desertos e mais desertos, abriga o segundo maior rio do mundo, com uma extensão de 6.650 quilômetros, perdendo apenas para o nosso rio Amazonas, que tem 140 quilômetros a mais. Ou seja, o Egito era um lugar super propício para se estar durante uma grande fome na terra. Porém, dessa vez o Senhor o chamou e falou para não descer ao Egito, que ele deveria continuar ali, peregrinando naquela terra, e ele, Deus, o abençoaria e cumpriria para ele também a promessa que ele já havia feito ao pai de Isaac. Ele daria aquela terra a toda a descendência dele, no qual ele multiplicaria muito mais do que as estrelas do céu, como ele disse para Abraão. Porque Abraão havia obedecido à voz de Deus e havia guardado as suas ordens, estatutos e as suas leis. Ou seja, vamos ouvir isso muitas outras vezes ao longo da história do povo de Israel, que tantas vezes se apostataram e se afastaram de Deus. Mas por amor a Abraão, seu servo fiel, Deus buscou diversas vezes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Isaac obedeceu ao comando de Deus e habitou em Gerar. E os homens daquele lugar lhe perguntaram acerca de Rebeca. E foi nesse ponto que ele fez a mesma besteira do pai, dizendo que Rebeca era sua irmã. Não seria tanta mentira se ela fosse meia-irmã dele, como Sara era de Abraão. Enfim, a consequência poderia ter sido muito ruim, igual aconteceu com Sara, que chegou a ser levada para a casa do rei do Egito e mais para frente para a casa de Abimeleque, o rei dos filisteus. Porém, pela misericórdia do Senhor, o mesmo Abimeleque olhou pela janela e viu Isaac brincando com Rebeca e viu que ela certamente era a esposa dele e foi ter com Isaac fazendo as mesmas perguntas que fez para seu pai Abraão, falando que sabia certamente que ela era sua esposa e indagou pelo motivo que ele teria feito isso, que ele teria contado essa mentira. E Isaac, como sendo filho de peixe, peixinho é, respondeu o mesmo que seu pai, dizendo que teve medo de que por causa dela os homens daquele lugar o matassem, e Abimeleque o repreendeu, muito provavelmente por se lembrar do que o Senhor havia feito diretamente a ele quando ele buscou Sara para ser sua esposa. Repreendeu dizendo que alguém poderia facilmente ter tomado ela como sua esposa e assim teria trazido culpa sobre todos eles. Mas ainda assim, o rei decreta ao seu povo que ninguém poderia tocar em Isaac ou em sua esposa, senão certamente morreriam. Então olha que lindo, Isaac semeou na terra e no mesmo ano, ou seja, mesmo em meio à fome, o Senhor o abençoou e ele colheu 100 vezes mais. Isaac enriqueceu, conquistou o gado e muitos servos e por isso os filisteus sentiram inveja dele e tamparam todos os poços que o seu pai havia cavado. A promessa que Deus fez a Abraão estava se cumprindo e sua descendência estava ficando poderosa e por isso o rei pede que Isaac vá embora de suas terras, porque ele estava ficando muito mais poderoso que os próprios filisteus. Ele então vai embora e em Gerar cavou novamente todos os povos que foram fechados, dando novamente todos os nomes que seu pai havia dado, preservando assim a história de sua família. Mas também cavou ali em Gerar, mas também cavou um poço a mais ali em Gerar e achou águas correntes. Porém, os pastores que até então não haviam contendido com Isaac, abriram os olhos para a água dali e contenderam com Isaac, dizendo que aquela água era deles, e por isso o patriarca teve de sair dali e cavou outro povo em Sitina, mas também houve contenda. Então partiu dali e cavou outro poço que chamou de Rebote, porque esse
ninguém contendeu com ele. E entendendo que Deus havia dado ali um lugar para eles, para que pudessem frutificar, ou seja, dar continuidade às promessas que Deus fez a Abraão, ele foi dali para Berseba, onde Deus falou com ele, reafirmando a promessa que havia feito lá para o seu pai. Então ele erigiu um altar ali e cavou mais um poço naquele local. E adivinha quem que veio falar com ele? Ele mesmo, o rei Abimeleque. E Isaac até questionou, dizendo: por que vieram até mim, sendo que vocês me odeiam? Mas Abimeleque diz que eles viram que Deus certamente estava com ele e que queriam fazer um pacto com eles, que Isaac não faria mal a eles da mesma forma com que eles nunca haviam feito mal para Isaac. Então Isaac fez um banquete para Abimeleque e na manhã seguinte o rei partiu dali. Então, se houvessem 10 justos, Deus pouparia toda aquela cidade por conta daqueles 10 justos. E é isso que muitas vezes Deus faz. Por conta de um justo, Ele abençoa vários que não são, para que fique provado a misericórdia de Deus e para que, pelo testemunho, muitos que antes eram ímpios poderiam ser convertidos e serem salvos, terem a vida eterna. E só para não quebrar o ritmo do capítulo, adivinha o que os servos de Isaac vieram falar com ele nesse mesmo dia? Bom, quem falou que o servo veio avisar que mais um poço estava pronto, acertou. E por fim, esse capítulo finaliza dizendo que quando Esaú tinha 40 anos, sim, a mesma idade que Isaac tinha quando se casou com Rebeca, ele tomou não uma, mas 2 mulheres como esposa. Porém, elas não serviam ao Deus vivo, nem mesmo uma delas. Elas eram do povo Eteu e trouxeram muita amargura para Isaac e para Rebeca. Esaú tinha condições, ele teria como buscar uma esposa na família de seu avô e na casa de sua mãe, porém ele não o quis, e é isso que um jugo desigual traz, amargura de espírito, e afasta o parceiro cristão mais ainda dos caminhos do Senhor. E assim se encerra o capítulo 26 de Gênesis. Deixe sua curtida, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo para que a mensagem do Evangelho possa ir cada vez mais e mais rápido nesse mundo antes que Jesus venha, para que mais pessoas possam se salvar. Caso você queira ajudar de alguma outra forma esse ministério, você pode encontrar um Pix aí na descrição do vídeo. Fiquem com a graça e com a paz de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau!